Hoje é o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. Nós sempre discutimos esse assunto aqui no Ver Mais, até porque a cada hora 5 mulheres sofrem violência doméstica em Santa Catarina. Violência contra a mulher, os significados para as profissionais, mulheres em situação de violência e políticas públicas. Esse foi o tema da dissertação realizada pela psicóloga, mestre interdisciplinar em Ciências Humanas, Ana Paula Machado, que está aqui conosco. Ana Paula, muito obrigada por ter vindo. Deixa eu te perguntar, por que você escolheu esse tema para a sua pesquisa de mestrado, é isso, né? Muito boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço pela oportunidade. Então, eu escolhi esse tema porque há 9 anos eu já trabalho com esse assunto. Eu vim para Chapecó por conta disso. E no meio do trabalho, que eu também sou uma profissional que atende e acompanha famílias em situação de violência, e em especial lá no meu trabalho, que é o CREAS, que é um serviço da rede de proteção, eu tinha contato com as mulheres, né? Fazia o atendimento para os filhos delas também. E eu fui percebendo que será que é a mesma coisa que a mulher entende daquilo que aconteceu com ela, é a mesma coisa que os profissionais também compreendem? Olha só. É aquilo que está descrito na política pública que envolve esse significado, então aquilo que me gerou a procurar o mestrado e me especializar nessa área. Em cima desses significados, Exatamente. Então. E o que você foi descobrindo, Ana? Eu sei assim, eu brinquei com a Ana aqui durante o intervalo que são quase 2 anos de pesquisa, então ela sabe muito, ela tem muita informação, vou pedir para ela resumir para mim, assim, né? Mas o que você descobriu de tão interessante ou algo que você não sabia? O que tu pode trazer para a gente que nós todos aqui que somos mais leigos nesse assunto não sabemos e merecemos saber? Coisas boas e coisas ruins. As coisas boas é que a compreensão, tanto dos profissionais quanto das mulheres, perpassam, em alguns momentos se assemelham. Significados históricos, culturais, geracionais, familiares, né? Mas o significado relacional, isso era algo que a mulher falava muito, dava para escutar isso no discurso dela, mas os profissionais ainda não... Alguns compreendiam, outros ainda não. Como, por exemplo, assim, Ana? De que, às vezes, aquela violência que acontece, violência conjugal ou doméstica, na verdade é uma disputa de poder, né? E isso, historicamente, é um fato também. E que, às vezes, as mulheres buscam os serviços da rede, buscam fazer um boletim de ocorrência para equiparar aquilo que ela não está conseguindo ter dentro da relação. E às vezes alguns profissionais achavam que a mulher usava dos serviços, né, usa de um boletim de ocorrência, de uma medida protetiva para atacar o companheiro, que na verdade não. É essa dimensão relacional que existe e que isso perpassa também na vida da família, né? Porque isso significa muito a relação com que aquela mulher vai transmitir ao longo do tempo para os seus filhos. Às vezes ela também vai agregar isso com a própria relação consigo mesmo, né? Muitas mulheres achavam que ser mulher é um sinônimo de sofrimento. Né? Então, isso são dados muito fortes, muito significativos e que, como eu tenho contato direto lá e tive 9 anos lá no CREAS, isso só eu, às vezes, escutava delas, porque às vezes era um atendimento pontual, era só fazer um boletim de ocorrência, só ir numa audiência, né? Então, não dava para se perceber algo tão denso e tão complexo quanto isso, né? E você, além do trabalho, né, que você já realizava lá, você ouviu mulheres, você pesquisou, fez as entrevistas que chama dentro da dissertação? Na verdade, o discurso das mulheres em situação de violência foi em cima de 18 encontros do acompanhamento que foi feito com elas durante 3 meses em encontros semanais. Que nós nos encontrávamos, era um grupo de acompanhamento psicossocial, que é esse tipo de acompanhamento que a gente faz lá no CREAS, e elas conversavam sobre o que aconteceu com elas, todas tinham a medida protetiva, né? Algumas chegaram lá que não tinham a medida, mas também foram inseridas nesse grupo de acompanhamento. As mulheres começaram com 16 mulheres, mas terminaram com 6 que continuaram ao longo do tempo no atendimento. Então, para você ver o quanto também isso é difícil para elas conversarem, elas vão perceber algumas coisas que vêm acontecendo há muitos anos, às vezes, e muitas vezes quando elas eram crianças, e que hoje acontece com os filhos delas. Você fez essa relação desses significados, né, para os profissionais, para as políticas públicas.
Não sei se você conseguiu fazer uma conclusão que chama, como é que é, o que você, na tua opinião, o que você pesquisou, que nós precisamos avançar? Uma coisa que é bem significativa, assim, até para colocar isso para Chapecó. A rede de atendimento em Chapecó, ela é muito bem estruturada, ela está muito bem firmada, tem todas as políticas, elas funcionam, mas hoje as ações estão concentradas no pós-violência, né? A gente atua muito quando aconteceu já a violência. Então, isso tem que fazer um trabalho envolvendo e articulando todas as políticas, todos esses serviços que têm profissionais muito bem instruídos e capacitados para atuar antes na prevenção, né? Para caso acontecer a violência, ainda assim seja mais difícil para acontecer ou leve mais tempo para ocorrer, né? Então, fazer ações para a prevenção. E como que poderia ser essa prevenção, além da educação, além de trabalhos como o teu, de conversas como a gente está tendo agora? Porque falar, né? A gente precisa falar, a gente precisa conhecer. Mas o que mais que poderia ser feito, Ana? Eu acho que um trabalho justamente assim, ó, de divulgar, né? Que essa mulher, ela tem toda essa rede de acessos. Muitas delas falavam, e eu fiquei sabendo isso muito depois, por muito tempo. Compreender e capacitar esses profissionais para que percebam identifiquem alguns aspectos que às vezes realmente é difícil de identificar, ou só num atendimento com a mulher você não vai conseguir identificar aquilo, né? Mas também colocar que é possível, sabe? Depois a gente continuou acompanhando as situações de algumas mulheres e foi muito nítido assim perceber que é possível, por isso que eu até nomeei mulheres em situação de violência, porque elas não precisam ficar nisso uma vida inteira, né? Pode ser só uma situação e que é possível transformar isso. Você falou numa hora da sua fala aí de que né, elas vão às vezes buscar fazer um boletim de ocorrência e tal, para se sentirem talvez com esse direito que tem e tal. E aí sempre tem a gente ouve há muito tempo já que isso acontece, faz o boletim, às vezes até o agressor é preso e depois eles estão juntos novamente, né? E aí eu não sei se você observou isso e por que isso acontece? Esse é a dimensão relacional, né? Às vezes era só um acerto, não necessariamente que a mulher queria que o marido fosse responsabilizado. Os autores trazem muito isso, né? Eles usam a própria expressão dos profissionais, a mulher só queria dar uma prensa no marido. Na verdade, é para equiparar essa disputa de gênero, disputa de relação, né, de poder, porque daí a violência é uma forma de resolver o conflito, né? E a parte fisicamente mais forte é o homem, então ele pode se utilizar dessa violência. Então a mulher, se ela vai usar essa ferramenta, não tem como, então ela usa os dispositivos da rede. E aí temos que falar de prevenção, como eu falei lá no começo, acho que só para a gente encerrar, é preciso falar e não basta ser contra, eu acho que a gente tem que aquele negócio de não meter a colher em briga de mulher, isso já não existe. Não. Acho que a gente precisa denunciar, a gente precisa falar, né? Exatamente. Isso também foi identificado muitas... às vezes não chegava nem registrar, são violências veladas, que é o que a gente fala, né? Aquilo não vira uma estatística, não vira um boletim de ocorrência e fica acontecendo isso, né? E fica aquele jogo, assim... Eu não falo, mas então eu não vou escutar, ou eu falo veladamente, então eu não posso afirmar, sabe? Fica uma coisa muito velada que realmente é difícil de atuar. E que daí a rede só atua quando ocorre. Então, na prevenção, esse envelamento da violência iria já aparecer. Mas você segue trabalhando com isso, então? Sim, continuo lá. Então, tá bom. Muito obrigada pela participação com a gente aqui. Parabéns pelo projeto, né? E pelo mestrado aí, mestra, então. Até uma próxima. Obrigada. A gente sempre fala sobre esse assunto, como eu falei aqui no começo. A gente conta contigo para umas próximas entrevistas. Com certeza, aí. Bom trabalho. Venho sim, com o maior prazer.